Hoje nós vamos analisar a malandragem dos políticos brasileiros quando se trata de mudar as regras do jogo para que o jogo continue sempre o mesmo e favorecendo os mesmos jogadores. Infelizmente, o Congresso Nacional derrubou mais um veto importante do presidente da República relacionado às regras eleitorais. Isso porque mês passado, ao sancionar o projeto que retoma a propaganda partidária no rádio e na TV, Bolsonaro havia vetado o dispositivo que previa a tal compensação fiscal entre o governo e as emissoras. Antes de mais nada, vamos entender o que isso significa. Uma compensação fiscal ocorre quando o governo deve dinheiro para alguém, mas ao invés de pagar, ele deixa de cobrar tributos, especialmente o imposto de renda. Portanto, é um mecanismo de extinção das obrigações quando as duas partes do negócio, o governo e uma empresa, são ao mesmo tempo devedoras e credoras uma da outra. No caso de uma propaganda na TV, com perdão do trocadilho, fica muito fácil de visualizar. O governo contrata uma emissora para exibir seus anúncios, só que essa emissora, como todo mundo, deve impostos. Então, ao invés do governo pagar pelos anúncios para depois receber os impostos, é feita a tal compensação. Mas calma, isso está organizado demais. Falta colocar o tempero do jeitinho brasileiro nessa mistura. Nem toda emissora está bombando de audiência. A real é que nem toda emissora tem anunciante para colocar naqueles horários. E numa negociação normal, a emissora provavelmente venderia o seu espaço muito mais barato. Acontece que os governos, além de serem maus empresários e maus prestadores de serviço, também são maus negociadores. E, por vezes, intencionalmente. Aí eles acabam pagando um preço de tabela sugerido que deixa todo mundo feliz. É por isso que você, ouvinte, você, espectador, provavelmente nunca ouviram nenhum programa de nenhuma emissora criticar com veemência a volta da propaganda partidária ou a existência da propaganda eleitoral. Vamos colocar tudo isso que a gente falou em números. Do ponto de vista do governo, abrir mão de imposto é um expediente conhecido como renúncia fiscal. Só no horário eleitoral gratuito de 2016, o governo federal perdeu 576 milhões de reais de arrecadação. Em 2018, entre agosto e novembro, a renúncia fiscal chegou a 1 bilhão de reais. Ou seja, segundo os cálculos da Receita Federal, na última década, o Brasil abriu mão aí de mais ou menos 5 bilhões de reais em impostos, um valor que, corrigido, supera o orçamento anual do Ministério da Infraestrutura. E aqui é fundamental que você entenda duas coisas. Primeiro, aquele horário eleitoral e esse horário partidário gratuito só são gratuitos para os partidos e para os políticos que se beneficiam deles. E segundo, não tem almoço grátis. Quem paga a conta dos partidos e dos políticos e das emissoras é sempre o governo. Portanto, quando você vira os candidatos que não te representam se promovendo aí no horário nobre, saiba que é do seu bolso que tudo isso está saindo. O Congresso Nacional ressuscitou o cadáver da propaganda partidária que estava apodrecendo desde 2017, quando ela foi extinta por esse mesmo parlamento. Diferentemente da propaganda eleitoral, que é transmitida durante as eleições, a propaganda partidária será exibida no primeiro semestre do ano, não terá conteúdo de campanha e apresentará o posicionamento, os valores, o plano de governo, as propostas e os eventos de cada partido. Tudo isso em inserções de 30 segundos no horário nobre, que servem muito bem para vender serviços, para vender produtos, mas não para difundir ideias. Na prática, é só mais uma forma dos caciques e dos seus apadrinhados aparecerem e ganharem influência às custas de dinheiro público em plena crise econômica. Por isso que o presidente da República vetou o trecho dessa lei que estabelecia a tal renúncia fiscal, criando mais uma despesa bilionária para o governo. Acontece que isso empurraria a conta para as emissoras, que fizeram pressão no Congresso e conseguiram derrubar o veto sem muito esforço. Resumindo, prezado contribuinte, o custo da democracia em 2022 não para de crescer e já está orbitando 7 bilhões de reais em despesas diretas e indiretas só com os partidos. A propaganda partidária havia sido extinta pelo Congresso Nacional há pouco tempo, na legislatura passada, durante o governo Temer, em 2017. Alguém se lembra por quê? Porque à época os parlamentares queriam instituir o famigerado fundão eleitoral e usaram o fim da propaganda partidária como uma forma de atenuar o desgaste público pela criação de uma nova despesa eleitoral e eleitoreira.
E claro que a matemática do Congresso é bem peculiar. Em 2017, a propaganda eleitoral custou ao erário aí 320 milhões de reais, ao passo que o fundão de 2018 superou 1 bilhão e 700 milhões de reais, 5 vezes mais. As emendas parlamentares individuais de bancada, por exemplo, em 2016 eram 9 bilhões, em 2018 quase 12 bilhões, em 2020 15 bilhões e agora em 2022 quase 17 bilhões de reais. E o fundão eleitoral, que já começou gigante com 1 bilhão 700 milhões em 2018, em 2020 aumentou para 2 bilhões e agora em 2022 foi para 4 bilhões e 900 milhões de reais. Vocês percebem como o sistema vai avançando, vai dominando e vai se fortalecendo quando não encontra resistência na imprensa e, consequentemente, na opinião pública? Daí a importância de um jornalismo vigilante e não apenas partidário, porque enquanto a grande imprensa está lá, histérica, fazendo oposição sistemática ao governo federal, o legislativo avança no orçamento, desequilibra a concorrência eleitoral e vai limitando as possibilidades de renovação política. Enquanto as grandes emissoras gastam horas detratando o presidente da República e repercutindo fake news sobre superfaturamento de leite condensado no Exército, os partidos estão lá pilhando os cofres públicos para financiarem as suas campanhas, para monopolizarem a propaganda política e para abastecerem os seus currais eleitorais. Outro ponto que chama atenção é o humor dos parlamentares. Os mesmos políticos ressabiados que lá em 2017 trocaram a propaganda partidária pelo fundão eleitoral, agora ficaram desinibidos e se sentem à vontade para emplacar ao mesmo tempo as duas despesas bilionárias, fundão e propaganda, isso sem o menor constrangimento. E esse despudor tem razão de ser. Eles não são mais cobrados pela opinião pública como antes. Afinal de contas, todas as atenções da mídia estão voltadas para o governo federal, que vive sob análise microscópica de observadores parciais que ignoram tudo mais que acontece à sua volta. E foi por causa desse vácuo de fiscalização que os políticos conseguiram institucionalizar, na forma de leis absurdas, as condições que antes eles só obtinham fraudando a lei. Isso é muito fácil de perceber. Antes, se um partido desejasse desequilibrar uma eleição, abusando do seu poder econômico, ele precisava recorrer à corrupção e caixa 2. Agora ele vai buscar o dinheiro direto no Tesouro Nacional. Olha o caso daquele União Brasil, fruto da fusão entre PSL e DEM. O partido já nasce com 770 milhões de reais em caixa para eleição. Para citar outro exemplo, o PT, que antes precisou montar aí todo um projeto criminoso para conquistar, para se manter no poder, agora vai ser financiado com dinheiro dos nossos impostos nessa eleição. É quase R$500 bilhão. Por isso que muitos já se referem a esse fenômeno como corrupção legalizada, que é quando o Congresso legisla em causa própria para dar aquele verniz de legalidade a uma situação injusta, imoral ou fraudulenta. Por isso, a gente tem que ficar atento. Na política, muitas vezes, muda-se a regra do jogo para que o jogo continue o mesmo. E essa nova propaganda partidária serve exatamente a esse propósito. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.